Mas, Thiago Minhoca, vamos começar pelo começo. Seja bem-vindo aqui oficialmente agora ao programa. Do cenário da 29ª rodada para o da 30ª, não aconteceram muitas mudanças. Tá? A distância do Fortaleza para o líder continua em 5 pontos. O Palmeiras é que conseguiu abrir novamente mais 3 pontos ali em relação ao Fortaleza, que agora está 5 atrás do Botafogo, 4 atrás do Palmeiras, porém com a sensação de grande oportunidade perdida pelo contexto do que foi o jogo do Atlético Mineiro, por ter aberto o placar, mas aí vieram as expulsões, o jogo foi tomando um caminho extremamente perigoso. Tá, a gente poderia estar vendo aí o Fortaleza a 3 pontos do líder, né? Mas ficou esse gosto amargo, né, Minhoca? Pois é, Fred. A situação do Fortaleza está cada vez mais se distanciando, né? E como você bem falou, acho que o jogo derradeiro aí vai ser o jogo contra o Palmeiras no próximo sábado, porque caso o Fortaleza consiga vencer, ele ainda consegue ter pelo menos uma distância alcançável, mas para isso tudo acontecer, passa muito pelo desempenho fora de casa, né? Assim, o Fortaleza não tem tido uma campanha de visitante atual que o credencia de fato para o título, né? Só somou um ponto dos últimos 12, a briga em cima, né? A gente costuma muito falar ali da parte de baixo, de uma, como a gente está falando esse ano, né, para o Bahia Libertadores, e a gente já falou isso em alguns anos para o Fortaleza. Brigar para título é não ficar com tamanha oscilação como o Fortaleza está nesse momento. Eu estava dando uma olhada, né? O Palmeiras, por exemplo, que vem sendo a melhor equipe das últimas 8 rodadas. O Palmeiras, por exemplo, somou 22 pontos de 24, né? O Fortaleza, quando fez aqueles 28 de 30, já era algo gigantesco, né? E aí o Palmeiras ligou o modo turbo, agora vem numa sequência muito boa. Aliás, curiosamente, o Fortaleza vai ter os próximos 2 duelos dele contra os 2 adversários que se enfrentaram ontem, né? O Palmeiras, que aí no caso é fora de casa, e o Juventude também fora de casa. O Juventude está lutando pela permanência. Então o Fortaleza, nesse atual contexto, vai caindo naquela minha projeção que eu tinha citado, né? Que eu tinha até colocado aqui de uma maneira que algumas pessoas interpretaram da maneira errada, né? E eu confesso que eu talvez tenha me expressado realmente muito mal naquele dia. Não negava que a pontuação ainda era para título, mas o desempenho é o que proporcionava isso. E só para dar uma noção, né? Dos últimos 8 jogos, que é quando o Palmeiras cresceu mais, foram 22 pontos do Palmeiras, o Botafogo conseguiu 15 e o Fortaleza 11. E a matemática para esse título do Fortaleza, para acontecer, tem que acontecer com o Palmeiras e com o Botafogo o que está acontecendo com o Fortaleza. E o Fortaleza precisa fazer o que o Palmeiras ou o Botafogo está fazendo. Então esse é o cenário que dá, e a possibilidade, a primeira possibilidade, ou digamos, a última possibilidade, para ainda ter ainda uma chance, passa muito pelo jogo do Palmeiras. Né? Não é só o empate, tem que ser uma vitória, mas, e aí também, né, a gente queira ou não, já é um nível ali de transição que o Fortaleza tem que ter cuidado, porque como são 2 jogos fora de casa que o Fortaleza vai ter, e isso que a gente está citando, né? Os jogos fora de casa, que tem sido um grande problema para o Fortaleza, mas não só os jogos fora de casa, alguns jogos em casa também, de uma preocupação para quem está vindo de trás, né? O Inter vem numa ótima sequência, o São Paulo ganhou o jogo também, você tem um Flamengo ali que tem agora uma final de Copa do Brasil, e o Fortaleza também, assim como o Bahia, tem que pensar também o Flamengo ser campeão, para até dar uma margem para qualquer coisa que possa desandar ainda nessa reta final. E principalmente, que eu acho que esse é o ponto principal, o Fortaleza precisa voltar a apresentar um bom futebol. Porque o fato de você não jogar bem e esperar que o resultado apareça é bem mais difícil do que você jogar bem e às vezes não vir o resultado. Jogar mal até o final do campeonato, isso pode gerar um risco do Fortaleza perder essa vaga direta da Libertadores. Acho que o Fortaleza, matematicamente, não está ainda garantido na Libertadores, mas eu acho muito difícil que o Fortaleza não vá para a Libertadores. A grande questão é que o Fortaleza, para esses 2 jogos fora de casa, ele precisa pontuar. Ele não pode zerar esses 2 jogos fora de casa, porque isso pode gerar um risco de aproximação desse pilotão que vem atrás para, no contexto, no cenário, né, que seria ruim para o Fortaleza, de perder a vaga direta da Libertadores. Então, eu acho que cada vez mais, e alguns sites já estão colocando, né, um percentual bem elevado já para Botafogo e Palmeiras. Me parece que a disputa acaba sendo essa, né, e o Fortaleza, nesse momento, vai precisar fazer algo
que ele fez naquela sequência, como a gente citou, né? Algo como dos próximos 8 jogos, ganhar 7, ganhar 6, empatar 2. Uma campanha impecável e ainda tendo que torcer para que Botafogo e Palmeiras parem de pontuar tanto como eles vêm pontuando nas últimas rodadas. Cássio, alguma observação nessa atualização, né? Como eu falei, da rodada 29 para a rodada 30, o Botafogo somou um ponto, perdeu uma grande oportunidade, afinal enfrentou o Criciúma, tá em casa, um jogo dramático, né? E que até traz fantasmas ao Botafogo, fantasmas de 2023 e de boa parte da história do clube. O Fortaleza também rasgou uma oportunidade, né? Já que tinha o Atlético Mineiro descaracterizado, já que estava vencendo o jogo e acabou perdendo 2 pontos que poderiam deixá-lo a 3 do líder. E aí o Palmeiras foi no Rio Grande do Sul e fez o que Minhoca já apresentou aqui, né? Uma sequência brutal do Palmeiras, que ainda que a matemática deixe uma margem bem factível para o Fortaleza, mas o futebol hoje está muito diferente, né, Cássio? Boa noite, Fred. Boa noite a todo mundo aqui, a galera da live. A mesa tá enorme hoje. Ravel, Minhoca, Arthur, Celso que apareceu, Márcio aí nos bastidores. No caso do Fortaleza com o Atlético Mineiro, pontuando rapidamente, a escalação do Atlético pode até ter indicado esse cenário de vitória e tal, mas eu não vou tratar como um grande problema na campanha do Fortaleza, não. Ali, querendo ou não, no final das contas, o jogo teve um roteiro no qual um ponto acabou ainda sendo bom, porque estava com podia ter perdido a partida da forma com jogadores a menos. O Fortaleza teve outros jogos mais problemáticos em relação a ponto, né, nessa campanha. Esse foi o último, mas eu não acho que tenha sido um problema grande. Não. Por exemplo, eu não acho comparável ao do Botafogo com o Criciúma, porque aí você tá na liderança, você faz 1-0, 0-0, joga no Maracanã, 64 mil pessoas torcendo pelo Botafogo. Aí você faz 1-0 aos 46 do segundo tempo. Toma um empate de um time que quase não atacou. Aos 49, aos 52, chega a desempatar, mas aí tocou na mão lá e o VAR tirou. Assim, isso é um roteiro cruel. Esse roteiro do Botafogo, esse é um roteiro cruel. Do Fortaleza, não. O do Fortaleza, no final das contas, o empate ele segurou o empate. E sobre a tabela, e como o Minhoca já trouxe, dessa vez eu acho que a briga pelo título do Fortaleza ela vai irá até o jogo do sábado contra o Palmeiras. Porque aí é que eu estou falando só da matemática, não em termos de possibilidade. Porque em termos de possibilidade, a possibilidade naturalmente não é tão grande. O Palmeiras vem a 10 jogos, vem pontuando o brasileiro a 10 jogos seguidos, só jogando brasileiro. Aconteceu o que a gente aconteceu, que na hora fosse focar no Campeonato Brasileiro, assim, não tivesse mais nada, e a galera parasse desse negócio, só restou o brasileiro como se fosse pouca coisa. Entende? Teve esse discurso, né? Como se fosse um prêmio de consolação só ter o título brasileiro para disputar, uma maluquice, né? Mas enfim, quando parou isso lá e a galera percebeu que dava para ganhar o principal campeonato do país, aí virou um tratorzinho. O principal meia fazendo hat-trick, a revelação quebrou um recorde Neymar de jogador mais efetivo do Campeonato Brasileiro entre gols e assistências, sendo menor de idade, né? Ou seja, até 17 anos. Então, Estevão, o que o Palmeiras está fazendo acaba sendo dentro do esperado. Se o Fortaleza surpreender surpreendeu o Palmeiras, o jogo do Botafogo é depois, né? Então, assim, em algum momento, no mínimo, veja, se aconteceu, o Fortaleza vai lá e ganha o jogo. Ele vai lá e diz, pô, custa do Bragantino, que esse está ameaçado de rebaixamento, porque o Bragantino, de repente, pode ter um empate, já o Botafogo iria a 62 e o Fortaleza a 59. É muito perto ainda. A matemática permite, mas nessa altura, defender o G4 também é interessante. O all-in com o Palmeiras é o seguinte, que essa talvez seja uma situação para se pensar durante o jogo. Em termos de disputa pelo título brasileiro, empatar com o Palmeiras nesse confronto direto não será um bom resultado. Mas em termos de G4, será. Aí o que é que o Fortaleza vai fazer nos minutos finais? Tipo, trabalha esse ponto que pode ajudar, pode ser determinante para terminar dentro de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ou arriscar tudo, ou seja, inclusive esse ponto, naturalmente, e para se manter na briga pelo brasileiro. Isso talvez seja uma situação de jogo que talvez o Vojvoda tenha que pensar durante a partida, se eventualmente tiver esse cenário do jogo. Uma outra coisa sobre a classificação,
quem trouxe aqui foi Denise, eu acho que ele está correto. Se o Atlético Mineiro for finalista da Libertadores, o Atlético Mineiro for finalista da Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, mesmo estando atrás, essa vaga irá para o brasileiro, que o Atlético não pode ter 2 vagas na Libertadores. Ele pegaria a vaga. Primeiro, o Botafogo já está na frente. Então, se o Botafogo for campeão da Libertadores, naturalmente o G4 já viraria G5 em relação à fase de grupos. Mas no caso do Atlético Mineiro, que está atrás, essa vaga também iria para o brasileiro se ele ganhasse as 2, porque ele só pode ter uma vaga. E a vaga não pode ser, em hipótese alguma, para a Copa do Brasil. Eu não estou errado, Minhoca? Ou seja, se ele vai para a Libertadores, o Atlético Mineiro seria o time da Libertadores. E o da Copa do Brasil, a Copa do Brasil basicamente não teria, o campeão não teria representante na Copa do Brasil, que aí, no caso, passaria para o Campeonato Brasileiro, se tornaria G5 e o sexto e o sétimo colocado pré-Libertadores. Isso eu estou falando para o Fortaleza em termos de G4, mas talvez valha ainda mais para o Bahia em termos de G6 para virar G7, tá? Então, nesse Bahia e Fortaleza, pensando dessa forma, é torcer para a final da Copa Libertadores ser Botafogo e Atlético Mineiro. Porque se for Botafogo, como eu estou dizendo, se for Botafogo, já naturalmente já vai abrir até o grupo de classificados. E se for Atlético Mineiro, é quase a mesma coisa, porque como o Flamengo está ali, se o campeão da Copa do Brasil for o Flamengo, abre. E se for o Atlético que está atrás, abriria por ser o campeão da Libertadores. Mas no caso do Atlético, só valeria se ele ganhasse a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas enfim, disputar o campeonato e também ficar atento a isso. Porque o G4 do Fortaleza, o Internacional segue um jogo a menos e o Internacional é um dos melhores times do retorno. O próprio Fortaleza é também, inclusive, né, pelo início que teve. Passou a ser muito consistente o Internacional. A chance de encostar é real, e acontecendo isso, para o Fortaleza só não viraria o problema do G4 porque o Flamengo perdeu o Fla-Flu. Porque senão já estaria 3 pontos, que eu achava que o Flamengo ia ganhar aquele jogo. O Flamengo venceu daquele jogo, o Internacional com um jogo a menos, que curiosamente é contra o próprio Flamengo, contra o Flamengo. Deixaria para essa reta final uma situação ali cabulosa para se manter pelo menos em 4º lugar. Eu, obviamente, estou agora falando pelo viés da defesa da campanha, né? Mas é isso. Ir para esse jogo contra o Palmeiras, ter essa dúvida se vai ter um all-in no final, caso tá ali, segura o empate ou arrisca tudo pela vitória. Eu defenderia o empate, né, numa situação dessa. Só deixa para não ter dúvida aqui, porque o título brasileiro está difícil. Naquele momento, se o jogo tivesse com os adversários chegando muito próximos e você... O que é que está mais ameaçado? Sair do G4 ou uma chance maior para ser campeão? Nesse momento, talvez seja o G4. Então, eu focaria nisso, nessa rodada. E torcer, né, como eu falei, nas Copas por esses cenários, porque já funcionaria como plano B, caso o Fortaleza precise do plano B, porque há muito tempo ele está ali e não está precisando do plano B. Caso precise do plano B para ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Deixa eu perguntar a Minhoca e depois trazer Ravel e Arthur para esse debate. Qual o nível de risco que você enxerga, Minhoca, de ultrapassagem? Sinal amarelo, sinal de amarelo para o vermelho, dependendo do que acontecer nessa viagem. Quando eu chamo de viagem, eu vou chamar de... Claro que não é uma viagem só, mas nessa sequência aí, Palmeiras e Juventude fora de casa. Lembrando que o Fortaleza, a gente já vê isso na tela, para quem está acompanhando a gente no formato de vídeo, a gente já vê na tela os últimos jogos, né, que restam para Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, e a gente vê a distorçãozinha do Fortaleza na relação jogos em casa e jogos fora. A gente alertou isso o campeonato inteiro, chegou a hora de pagar essa conta, né, Minhoca? Então, o Fortaleza, os próximos 2 jogos serão fora de casa, para só aí ele ficar 3-3 para a reta final. Enquanto quase todos os times do campeonato terão pela frente 4 em casa e 4 fora, o Fortaleza tem essa distorçãozinha aí para resolver. E ela deve reorganizar o time na classificação, né? Reposicionar o time na classificação. Eu vejo que no momento é aquele verde amarelando já, sabe? Como se fosse aquela nossa escala de cores aqui quando a gente faz o campinho, né? Aquele verde musgo já indo ali para o amarelo, para o razoável, que a gente geralmente trata, porque esses 2 jogos fora de casa, com o atual desempenho do Fortaleza como visitante, vai precisar melhorar, porque se somar 0 pontos aí, ou se somar apenas 1 ponto, com o Inter vindo na balada que tem. O São Paulo, tudo bem que vai ter um duelo aí São Paulo e Bahia, né, que pode até tranquilizar, mas o contexto agora já acende ali um sinal de uma luzinha amarela piscando, né, de tipo, se não for piloto agora,
pode acabar derrapando na curva e aí uma turma de trás está só esperando aí o seu vacilo. Porque hoje, né, em termos de disputa desse G4, São Paulo e Internacional hoje terminaram essa rodada muito felizes, assim, né? Porque teve o empate do Cruzeiro com o Bahia, teve o empate do Fortaleza, e aí, nesse contexto, teve a derrota do Flamengo. Então, hoje, as duas equipes que saíram dessa rodada, olhando para essa vaga direta com mais apetite, foi foi São Paulo Internacional. Então, são duas equipes hoje que o Fortaleza tem que ter uma devida preocupação, até, como a gente está mostrando na tela aí, dos 5 jogos que vai fazer fora de casa. 5 jogos considerados, talvez só do Atlético Goianiense, o mais razoável, né? Porque o Juventude brigando para a permanência. Não, os outros vão ser terríveis. E até mesmo terríveis. Vitória, né? Que a gente tinha falado algumas rodadas atrás, que poderia estar numa situação. Mas tá sobrevivendo, né? Tá esticando sua sobrevivência. A cada rodada tá conseguindo segurar isso. A gente não sabe como vai ser ali até a antepenúltima rodada. Ele está sobrevivendo e com gente definhando. Para o Vitória está sendo um cenário muito bom, porque enquanto ele continua disputando o mesmo campeonato desde o começo, tem gente que entrou nesse campeonato agora e já entra maluco, que nem o Atlético Paranaense, por exemplo. E aí você tem um Vasco em casa, um Vasco que tem ali uma margem ainda a pontuar para garantir a permanência, mas também está querendo olhar para uma possível vaga também de pré-Libertadores, já que caiu na Copa do Brasil e agora só sobrou o Brasileirão. Né? O Flamengo também, a depender do contexto, se ganha ou se não ganha a Copa do Brasil, pode ser um jogo mais difícil. Né? E fechando contra o Internacional em casa também, um adversário que pode ser uma briga direta aí numa última rodada, a depender do contexto, se o Fortaleza não confirmar a Libertadores. Mas falta pouco, né? A grande questão é que falta pouco. Por isso que eu estava mencionando, enquanto o Fortaleza apresentar o mau futebol que ele está apresentando, fica difícil a gente projetar, porque quando a equipe está mal, ou quando a equipe está bem, você vai vendo, aqui é possível. Por exemplo, eu até acho possível o Fortaleza fazer um bom jogo contra o Palmeiras, mesmo com as dificuldades que o Fortaleza vai ter para esse jogo. Não vai ter Tinga, não vai ter Marinho, não vai ter Breno Lopes, não vai ter Bruno Pacheco. Tem até, acho que o sistema defensivo do Fortaleza vai estar mais vulnerável. Mas, às vezes, o Fortaleza consegue, em jogos assim, sobressair, né? A gente já viu outras vezes. Só que em todas as temporadas com o Vojvoda, houve esse momento de queda. Só que veio a recuperação. A grande questão é que, às vezes, demora essa recuperação. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza vai se recuperar. Agora, eu só não sei quando ele vai se recuperar. Até lá, ele não pode deixar os clubes se aproximarem tanto. Por isso que eu coloco ali um amarelo de alerta ali para ter o cuidado, que é aquela coisa, eu aviso, chuva, pista molhada logo à frente. Se você não tiver o devido cuidado, você derrapa e pode sobrar. Cássio, a gente recebeu 2 mensagens aqui no chat de torcedores do Fortaleza, indo numa linha um pouquinho diferente da que você sugeriu ali do empate. Eu vou ler os 2 para que você argumente também. Tá? Vitor Gorski, Vitorino. Discordo, Cássio. Se o Fortaleza ficar nessa de privilegiar o G4 em vez do título em um confronto direto, nunca vai ter chances. Tem que arriscar também, senão nunca, ele colocou entre algumas aspas, tá? Vai ganhar nada. E Hélio Júnior, Cássio, também vai numa linha parecida, tá? Eu, sendo Fortaleza, arriscaria tudo contra o Palmeiras. Da Liberta para pré não muda tanto. Assim, desculpa. Da Liberta para pré não muda tanto assim para abdicar de se arriscar para ganhar um título. Eu acho que muda muito, só da pré para Libertadores muda muito. Mas perceba que eu trouxe isso justamente como uma dúvida que talvez exista no jogo. 2 caras já escolheram isso. Vou talvez escolher isso também. E o ponto que eu trouxe, Fred, era numa reta final de jogo. Era só isso. Tipo, tá 1-1, um jogo muito difícil, tira um zagueiro e bota um atacante para tentar o tudo ou nada. Tudo ou nada que eu quis dizer foi tudo ou nada é isso. É você se expor. Não é buscar a vitória, não é fazer uma parede na frente de João Ricardo e tentar defender o empate. Não era exatamente isso. Era entender que a dificuldade do jogo vai ser enorme e que se em algum momento vai estar é uma chance de confronto direto. O último do que o Fortaleza vai ter, né? O próprio Palmeiras ainda vai ter o Botafogo lá. E querendo ou não, se ganha, continuaria na briga. Mas em que ponto iria para isso tudo ou nada? Quando começar o jogo, apitou e começou a partida. O Fortaleza vai tentar vencer o jogo. O cenário que eu descrevi foi, só não disse o tempo, mas vou dizer agora, tá 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, tá 1-1, o jogo apertado, Palmeiras melhor,
Aí, ao mesmo, o Fortaleza está ali segurando 1-1. O arriscar tudo é o quê? Ó? Vai tentar, joga mais um atacante, faz alguma coisa dessa forma. Isso é arriscar. Não é não tentar a vitória. Porque, querendo ou não, com a escalação ali, com 1-1, se o Palmeiras der o contra-ataque, o Fortaleza vai lá, o campeonato todo assim, pega o contra-ataque, vai lá e faz o gol. Não é pegar o contra-ataque e recuar a bola, não é isso. É arriscar de verdade em termos de escalação. Foi nessa linha que eu quis dizer sobre o comportamento que o Fortaleza poderá ter num possível jogo amarrado ali para a reta final. Não é não buscar a vitória. Buscar a vitória tem que buscar naturalmente. Aliás, e só um complemento aí. Só um ponto, Minhoca, um segundo. Vitor Vitorino faz uma necessária observação que ele, na verdade, é Corinthians, tá? Então, ele trouxe essa opinião, mas ele não é Fortaleza, ele é Corinthians, tá? E na opinião dele ali tem uma... interesses envolvidos, né? Exatamente. Quer um all-in do Fortaleza aí mas, pra assim, ver se... Veja só, então aí é que ele pensou errado, eu acho. Porque para o Palmeiras, a melhor coisa que pode acontecer é o Fortaleza ir para o all-in. Assim, exatamente. Assim, se isso acontecer se o Fortaleza tirar os 2 pontos, já sangra suficiente. Já sangra muito o Palmeiras. Exatamente. Se for 1-1, 1-1 já estava sangrando o Palmeiras. Só um ponto importante aí. Muda muito a relação né, a fase inicial da Libertadores e a fase de grupos da Libertadores. Muito, pô. São cotas, hoje são cotas enormes, assim, de você, por jogar uma Libertadores, você ganha muito dinheiro. Se ganhar um jogo de Libertadores, você ganha mais dinheiro ainda. E fora o fato de que você vai para um calendário mais difícil, principalmente a gente falando aqui de Nordeste, né? Que você vai ter que dividir a atenção e talvez abdicar de alguns jogos de... E sem contar que pode acabar em 2 jogos. Exatamente. Você pode nem ir para a Sul-Americana. Porque o que tem acontecido desde o Corinthians, né? Nosso colega corintiano para cá, sempre tem um brasileiro caindo nessa fase inicial. Esse ano, por exemplo, a gente teve um confronto brasileiro entre Bragantino e Botafogo. Mas todo ano tem. O Fortaleza caiu há 2 anos, o Corinthians caiu 2 vezes, o São Paulo caiu 1 vez, o Grêmio já caiu, o Fluminense já caiu. Então, todo ano, esse mata-mata não é tão simples assim como o pessoal pensa, não. Então, eu acho que é melhor para o Fortaleza, assim, não tem nem o que pensar. Fase de grupos, porque o empate, eu concordo com o Cássio, não é um mau resultado. Se der para ganhar, ok, mas se não der, pelo menos protege o ponto. Ravel, reta final, faltando 8 jogos. Quem vai ser campeão brasileiro? Boa noite, Fred. Boa noite, Minhoca, Maestro, Arthur, Marcinho e toda a galera que está assistindo a gente aí. Vou cravar que o Palmeiras vai passar o Botafogo. Não queria, não. Mas eu acho que vai dar Palmeiras. Tô por essa linha que Minhoca trouxe aí, em relação a... Fazendo análise das projeções aí de título, eu acho que esse desempenho aquém do Fortaleza fora de casa, como está evidenciado na tela aí a partir do aproveitamento, embora o Fortaleza esteja na briga, eu acho que é o principal elemento aí que vai ser o indicador que, muito embora assim, o desempenho seja bom no campeonato, de um modo geral, acho que daqui a não muito tempo a gente vai ver o Fortaleza mais consolidado numa briga pelo G4 do que, de fato, postulando a briga pelo título. E aí, para essa análise de G4, eu coloco o Fortaleza, obviamente, numa faixa de tabela diferente, numa proporção diferente, mas em um roteiro muito similar ao do Bahia. Eu acho que a ausência de um perseguidor assim muito claro faz com que o Fortaleza esteja mais consolidado para terminar esse campeonato no G4. E aí eu explico o porquê. Primeiro, eu vejo o principal perseguidor dessa vaga direta do Fortaleza é o Internacional. Tá? Eu acho que o Internacional, pela retomada, pelo desempenho recente, por essa curva de ascensão, é o principal time que ameaça Fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Fortaleza com a campanha solidificada, que ainda que passe ali por alguns momentos de oscilação, de desempenho principalmente, um aproveitamento fora de casa não tão bom, eu vejo o Fortaleza conseguindo terminar entre os 4 primeiros e ainda com a possibilidade desse G4 virar um G5 com o Botafogo, de repente, ganhando o título da Libertadores. Então, somados todos esses fatores, eu vejo, sim, o Fortaleza com boas chances de terminar esse campeonato entre os que vão para a vaga direta. Vejo o Palmeiras como favorito a conquistar o título. E eu, tendo o poder da caneta ali, eu colocaria o Fortaleza numa estratégia mais conservadora nesse jogo contra o Palmeiras, tá? Administrando o resultado
e se abrindo para oportunidades caso elas apareçam. Mas chegou a dizer aí, né? Se tiver um contra-ataque com 35 ao segundo tempo e o jogo empatado, claro, vai ali tentar beliscar alguma coisa a mais. Mas jogar com inteligência, com estratégia, entendendo que, de repente, nesse momento é melhor consolidar uma campanha que já está se apresentando segura, sólida para o principal objetivo do Fortaleza quando começou o campeonato, e assim ir dando cada vez mais passos rumo a objetivos maiores. Mas eu iria, né, por essa linha de manutenção de uma campanha solidificada dentro dos 4 melhores times da Série A. Arthur, Palmeiras ou Botafogo? Boa noite, Fred, Ravel, Minhoca, Cássio, todo mundo que está aqui assistindo. Concordo com o Ravel, eu acredito que o Palmeiras vai acabar levando o título, e eu acho que essa rodada foi o que fez girar um pouco a chave, pelo menos para mim, foi o que fez mudar a percepção. Antes da rodada, eu diria Botafogo. A gente até falou aqui no último Raio-X, né, como essas duas próximas rodadas eram rodadas pró-Botafogo. Todo mundo imaginava um Botafogo conseguindo vencer o Criciúma, e tínhamos dúvidas, né, se o Palmeiras conseguiria bater o Juventude, porque a gente sabe do mando de campo do Juventude como é forte, né? O jogo, inclusive, foi um jogo movimentado, 8 gols na partida, e também o Palmeiras depois tendo Fortaleza. Só que aí a gente vem para um cenário em que, obviamente, tudo pode acontecer, mas é um Palmeiras e Fortaleza com a cara menor de decisão do que a gente tinha poucas rodadas atrás, né? Eu concordo muito com o que Minhoca falou, de que o Fortaleza ele briga pelo título, muito porque a próxima rodada é um confronto direto. Então, o Uma confronto vitóriazinha direto... sobre o Atlético e essa sensação que você trouxe estaria viva. Total. Mas assim também, se o Botafogo tivesse vencido o Criciúma, aí também não teria nenhum resquício, né, dessa sensação. Mesmo tendo o jogo contra o Palmeiras, eu acho que se a gente fala aqui de um Botafogo com 63, ia ser difícil a gente ter essa perspectiva para o Fortaleza, que mesmo vencendo o Palmeiras, ele ficaria 4 pontos, né? Não seria um cenário fácil. Mas eu acho que o confronto direto faz o torcedor do Fortaleza ainda ver o campeonato dessa forma. Se a próxima rodada fosse Fortaleza e Juventude fora de casa, por exemplo, eu acho que o sentimento seria menor de que a equipe está nessa disputa. Mas o confronto direto ele é muito importante. Não acho também que o Fortaleza vai para o desespero, né? E o desespero que eu digo é final de jogo, tá um jogo muito mais a cara do Palmeiras fazer um gol do que do Fortaleza fazer um gol e o Fortaleza se mandar para o ataque. Não vejo isso acontecendo. Tá? Num cenário de jogo em que o Fortaleza está sendo pressionado, o Palmeiras está chegando, eu acho que o Fortaleza vai se manter segurando a partida, porque sabe que um ponto é importante, né? Não é uma última rodada de campeonato que decide tudo, sabe? Não imagino que isso vai acontecer. Entendo os argumentos que trouxeram aqui no chat, porque é um ponto relevante. O Fortaleza não vai ter no restante da sua história muitas oportunidades de disputar o título do Campeonato Brasileiro como teve nessa temporada. Então eu entendo você dizer assim, pô, tem que arriscar as fichas, porque não sei se em vida a gente vai ver novamente isso acontecer, sabe? Não é algo comum de acontecer o que a gente está vendo. Mas eu também não acho que tá num cenário assim de arriscar tudo. Porque para mim seria o arriscar tudo. É tipo, você tá vendo que vai para levar um gol e vai para trocação, sabe? Não vejo isso acontecer. Mas também não vejo o Fortaleza sair do G4. E aí concordo com o Ravel. Eu já tinha falado aqui já há um bom tempo que para mim esse G4 estava bem consolidado. É bem verdade que a gente não via o Inter fazer essa recuperação naquele momento. O Inter é hoje realmente alguém que coloca medo ali nas equipes que estão no G4, mas eu ainda acho que o Fortaleza tem um caminho pavimentado, sabe? Me surpreenderia muito o Fortaleza terminar esse campeonato em quinto, por exemplo. Não, mesmo com a queda de rendimento que a equipe teve, não é algo que hoje eu diga que se terminar em quinto não me surpreende mais, seria normal. Eu ainda acho que seria uma surpresa muito grande ali de acontecer. Sobre um ponto que Ravel trouxe relacionado a essa condição parecida com a do Bahia, de você não ter um perseguidor muito claro, e aí cita o Inter como principal perseguidor, eu até acho que o Inter tem possibilidade de ultrapassar o Fortaleza. Eu acho que existe um perigo real disso no retrovisor, inclusive agora, nesse momento dos 2 jogos fora de casa. O problema é que o Flamengo não demonstra, e eu acredito que nem vai demonstrar, força para também ultrapassar o Fortaleza. O Flamengo ficou muito paralisado no campeonato,
muito Inclusive, basicamente o jogo a menos dos dois times é Inter e Flamengo se é enfrentando. agora, e agora, né? Esse jogo acontece agora, essa semana, quarta-feira. E esse jogo já é um jogo chave para Fortaleza, porque apenas um deles, né, se aproximaria mais. Porém, o Flamengo, eu vejo agora que a Eu acho temporada do que Flamengo se Flamengo resume Inter à Copa é do dia Brasil. 30, viu, Fred? Só para pela ordem, eu acho que os próximos jogos adiados é dia 22, vai ser Fluminense Atlético, Vasco Cuiabá dia 24 e acho que Inter e Flamengo tá pro dia 30. E tem um Acho que Dia não é último 30, data ainda, ainda. Cássio, dia que é 30, dia 30, dia Atlético 30, Paranaense dia Atlético 30. Mineiro. É que eu vi aqui a tabela do G na 17ª rodada dizendo assim, amanhã e quarta, mas é quarta dia 30. Então é isso, o jogo é no É dia isso. 30, tá? É quarta-feira, mas no dia 30. Então, sobre a disputa pelo título, eu acho que já trouxemos, né, as análises principais aqui.